No início dos anos 2000, o Brasil se deparou com um crime brutal. O jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves tirou a vida de sua ex-namorada jornalista Sandra Gomide. Pimenta Neves era um renomado jornalista. O casal se conheceu quando os dois trabalhavam no jornal Gazeta Mercantil e em 1996 começaram a namorar. Pimenta Neves era muito autoritário e controlador e os dois acabaram terminando o relacionamento. Mas o jornalista não aceitou o término e acabou disparando 2 tiros contra Sandra Gomide. Esses disparos foram fatais e Sandra Gomide perdeu a vida ali mesmo no Aras, onde tinha ido cavalgar. Fala galera! Sou João Paviotti do canal Iconografia da História, tô aqui para vocês para contar mais essa história e é uma história muito Brasil, muito de justiça, muito de pessoas que têm condições não pagarem pelo crime que cometem, enquanto pessoas que não têm condição pagam. É uma história bastante delicada, uma história bastante dramática, é uma história daquelas que falam bastante com a gente pelo que aconteceu, né? Então eu peço o seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho para dar uma força pra gente, pro nosso vídeo ir pra frente. Beleza? Edu, por favor, roda a vinheta. Bom, galera, um homem que não aceita o término de um relacionamento e tira a vida da mulher que o abandonou é uma história que se repete com muita frequência aqui no Brasil, com uma frequência imensa. O livro A Paixão no Banco dos Réus, da advogada criminal e ex-procuradora Luísa Najib Eluf, nos traz uma série de crimes desse tipo. Por exemplo, o falecimento da jornalista, a execução da jornalista Sandra Gomide, é um desses exemplos de crime presente nesse livro que a gente indica para vocês e de onde a gente tira a maior parte das coisas que a gente vai falar aqui. É sobre esse crime ocorrido em 2000 que nós vamos conversar hoje. Na época, pessoal, Sandra Gomide tinha 32 anos e havia namorado por 4 anos com Marcos Pimenta Neves, jornalista, então diretor, chefão do jornal O Estado de São Paulo, conhecido como Estadão. Os dois se conheceram em 1995, época em que trabalhavam no jornal Gazeta Mercantil. Sandra Gomide, pessoal, trabalhava há 7 anos na Gazeta Mercantil, enquanto Pimenta Neves tinha sido contratado como editor e diretor-chefe do jornal. Depois de retornar de uma longa temporada nos Estados Unidos, ele foi contratado pelo grande veículo de imprensa. Pimenta Neves tinha sido assessor do Banco Mundial. Ele foi casado por 30 anos com uma americana, com quem teve 2 filhas gêmeas. Aí o Pimenta Neves volta ao Brasil depois da separação e vai trabalhar na Gazeta Mercantil. Sandra Gomide era de uma família simples. Seu pai era mecânico de automóveis na Vila Mariana, na cidade de São Paulo. Era uma pessoa muito simples mesmo. Sandra Gomide e Pimenta Neves eram de mundos totalmente opostos, diferentes, mas começaram a namorar cerca de 1 ano depois que eles se conheceram. Sandra, pessoal, era formada em jornalismo e economia, e quando Pimenta Neves foi convidado para trabalhar no Estadão, ele acabou levando ela como editora do caderno de economia, que era um dos cadernos mais importantes de lá. Inicialmente, o namoro dos dois não era bem visto pela família, já que o jornalista era bem mais velho que Sandra Gomide. Mas segundo o pai dela, ela era uma mulher independente e eles tiveram que aceitar a relação porque ela chegou e conversou com eles e falou: não sei o que eu tô fazendo. O relacionamento dos dois, pessoal, foi marcado por muitas idas e vindas. O Pimenta Neves, que é o cara que a gente tá contando a história aqui, era muito ciumento e controlador. Sempre que alguém se aproximava de Sandra, e ela era uma pessoa muito carismática, ele se enfurecia. O Pimenta presenteava a Sandra Gomide com muitas roupas e joias, e sempre que ele se desentendia, ele pedia que ela devolvesse todos os bens materiais que ele tinha lhe dado. Pra você ver como é que o cara era bastante controlador nesse sentido. O relacionamento do casal foi marcado por muitas cenas de ciúmes, brigas e várias reconciliações. Além disso, pessoal, cada desentendimento que eles tinham, que a gente entende no livro, Pimenta Neves interferia na sua posição, né, na posição da Sandra dentro do jornal, promovendo-a ou rebaixando conforme o status do relacionamento que mantinha. O maluco era um controlador e fazia essas fitas, né, nossa, embaçado, né. Quando o namoro entre Sandra e o Pimenta Neves terminou definitivamente, ela não queria mais, ele demitiu do jornal, demitiu a menina do jornal e tal, e deu início a um processo constante de difamação do trabalho dela, o que prejudicou ela bastante profissionalmente, galera. De acordo com Vicente Vilardega, tá, pessoal?
no livro que chama A Queima-Roupa, também usado por nós aqui nas referências, Pimenta Neves ligava para as redações de jornais desqualificando Sandra Gomide, dizendo que ela havia traído emocional e profissionalmente, no amor e no trabalho, a figura do Pimenta. Ele afirmava que ela jamais conseguiria um emprego decente sem a ajuda dele, inferiorizando ainda mais a Sandra Gomide numa violência psicológica terrível, inclusive colocando em xeque a capacidade profissional da menina. Não bastasse a perseguição profissional, Pimenta Neves a ameaçou de morte e chegou a agredi-la, o que fez com que Sandra registrasse um boletim de ocorrência contra o ex-namorado, porque o cara estava atormentando. Ele não podia ter e queria destruir. Sobre essa ameaça, esse autor do livro que a gente citou, Viladarga, traz um relato que mostra o quanto Pimenta Neves era possessivo e como essa possessividade se transformou em violência quando ele se viu diante da possibilidade de perder a Sandra Gomide. O autor descreve a entrada de Pimenta Neves no apartamento de Sandra Gomide, tá? Ó, abre aspas, palavras do autor. Ameaçava a ex-namorada como se fosse o todo-poderoso, capaz de controlar o seu destino. Quando invadiu seu apartamento, declarou, abre aspas, né, a fala dele, vinha ficar com ela para sempre, antes de golpeá-la no pescoço com violência. Mas essa agressão não foi suficiente para conter a fúria do Pimenta Neves, para fazer com que ele achasse que tinha feito, tinha satisfeito, deixado ele satisfeito. No dia 20 de agosto de 2000, Sandra Gomide foi ao Área 7, na cidade de Biúna, em São Paulo, áreas muito famoso, local onde ela e o ex-namorado mantinham cavalos e ela queria passear. Chegando lá, ela encontrou Pimenta Neves. Segundo testemunhas, eles estiveram no local de manhã, né, cavalgando. Os dois discutiram, ele tentou levar ela pro carro, mas ela conseguiu se desvencilhar do agressor e eu acho que ela já estava tendo uma premonição do que poderia acontecer. Foi então que ele disparou, puxou o revólver, disparou e atingiu a Sandra pelas costas. Ela caiu. O segundo disparo foi dado na cabeça da jornalista e ela perdeu a vida ali mesmo, na hora. Pimenta Neves, depois de ter cometido esse crime, foi embora do local e 2 dias depois teve a sua prisão preventiva decretada. No entanto, ele estava internado no Hospital Albert Einstein, um dos mais caros do Brasil, pois havia ingerido 70 comprimidos de Lexotan e outros sedativos. Em seguida, ele foi transferido para uma clínica psiquiátrica e só foi preso 15 dias depois. Vários mecanismos jurídicos aí. No sítio do jornalista dele, né, do Pimenta Neves de São Roque, a polícia encontrou 10 balas de revólver calibre 38 e 32 e algumas balas para pistola calibre 380. Foram apreendidas também gravações da secretária eletrônica do apartamento de Sandra, nas quais haveria registro de ameaças que o Pimenta Neves fazia para Sandra Gomide. O jornalista ficou detido por apenas 7 meses, já que o STF lhe concedeu o direito de responder ao processo em liberdade. Em 2006, ele foi julgado. A tese da defesa era de que ele cometera o crime tomado por forte emoção. Sim, por forte emoção. 2 tiros, um nas costas e uma na cabeça, por forte emoção. Pimenta Neves foi condenado a 19 anos de prisão, mas mais uma vez ganhou o direito de recorrer à sentença em liberdade, Depois de muitos recursos, em 2011 ele foi preso. Em 2013 passou para o regime semi-aberto. Em 2016 passou para o regime aberto. Ao sair da prisão, a única coisa que ele disse sobre o crime que cometeu é que Sandra Gomide o traiu, como se isso justificasse ter tirado a vida da moça com um tiro nas costas e um tiro na cabeça. Para os pais de Sandra Gomide, a sensação de impunidade é enorme, cara. É uma tristeza ver a família dela. Desde que eles perderam a filha, os dois sofrem com problemas de saúde, com dificuldades financeiras. E não conseguiram ver justiça sendo feita e sequer receber a indenização que lhes foi concedida pela justiça, que era para ser pago pelo Pimenta Neves. Além de se ver no Brasil a repetição constante desse enredo, de homens que tiram a vida das mulheres por não aceitar o término, que consideram elas como uma propriedade, o desfecho dessa trama quase sempre é marcado pela sensação que não houve efetivamente justiça, principalmente para homens ricos e poderosos como era o Pimenta Neves. Nesse caso, o Pimenta, ele gozou de sua liberdade por mais de 10 anos depois de ter tirado a vida de Sandra Gomide. Ficou encarcerado quase menos de 5 anos, amparado pela lei, conseguiu novamente a sua liberdade. Uma punição que, conforme os pais da Sandra Gomide, não chega nem perto do tamanho do crime que ele cometeu e da dor permanente que lhes causou. Eu vi numa reportagem que a família dela, o pai dela já não consegue mais falar, andar direito, a mãe também tem vários problemas de saúde, decorrente da somatização dessa sensação de injustiça. E é impressionante como homens ricos nesse país não ficam presos, né, cara? E aí não é uma questão de defender punitivismo ou não, é uma questão aqui de perceber que o
pobre fica na cadeia, que vai preso, e quem tem dinheiro para fazer as coisas conforme o direito, explorando as brechas do direito, acaba não sendo preso e não pagando quase nada. O Pimenta Neves chegou a ser preso um pouco, mas veja bem, isso foi justiça de verdade, galera? É muito difícil da gente apontar esse tipo de coisa, e são histórias muito difíceis de contar também, porque dá uma sensação ruim na gente de que o negócio, enfim, não atingiu aquele sentimento necessário que a gente chama de justiça, que é tão difícil no nosso país. Bom, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix. Tamo junto, fui, valeu.